Paz do Senhor, povo de Deus, eu sou Lucas Silva e estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês a palavra do dia. Desde já deixa o seu like aí, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguém. Quero aqui desde já deixar uma palavra para vocês que se encontra no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6, que diz: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto. E teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Glória a Deus. Quando eu leio essa passagem em Mateus capítulo 6, versículo 6, eu percebo que Jesus, que o Senhor, que Deus, Ele é um Deus de secreto. Ele gosta de ter secretos com teu servo. E normalmente quando Deus ele chama alguém para algum propósito na face da terra, ou quando Ele quer levantar alguém, Ele sempre vai se manifestar em secreto na vida dessa pessoa. Davi, se você observar a história do próprio rei Davi, Davi foi levantado no secreto. A Bíblia vai dizer que o Senhor disse para ele que de trás das malhadas das ovelhas o tomou. Ou seja, ele estava de trás, ele estava escondido e o Senhor o tomou para si. Se você observar ainda a Bíblia Sagrada, você vai perceber que Moisés foi chamado através de uma sarça ardente que queimava no deserto. Se você perceber, Daniel, quando estava na cova dos leões, a boca do leão foi fechada. Por quê? Porque Daniel era um homem de oração, era um homem que tinha secreto com Deus. Aleluia. Então Deus, todas as vezes que Ele quer dar livramento, todas as vezes que Ele quer abençoar alguém, é por intermédio do secreto. E Jesus ele fala em sua palavra que aquele que clama a Ele em secreto, Ele o recompensará. Deus ele tem uma recompensa preparada para você. Só que para isso você precisa fechar a porta do teu quarto e começar a buscá-lo em secreto. Se você observar, a maioria dos homens que foram vitoriosos na Bíblia foram homens de oração, foram homens de intimidade, foram homens de clamor. Então a palavra de Deus para a tua vida hoje é: se você quer ser um homem vitorioso, uma mulher vitoriosa, se você quer ser bem sucedido na sua vida, você precisa aprender a regar, a exercer hábitos de oração. Todas as vezes que você tem uma vida regada em oração, você vai ter uma vida próspera, uma vida abençoada. Me assistindo aí do outro lado, e há quanto tempo você não tem mais uma vida de intimidade com Deus, uma vida de secreto com Deus, uma vida de busca intensa pelo poder do Espírito Santo ou pela presença do Espírito Santo? Talvez você está como aqueles discípulos no livro de Lucas capítulo 24, os dois discípulos do caminho de Emaús. A Bíblia vai dizer que logo depois que Jesus morre, ali estavam eles questionando, conversando a respeito da morte de Jesus. A Bíblia não diz, mas eu posso imaginar que eles estavam perguntando: cadê aquele que disse que era Jesus? Cadê aquele que disse que era o Messias? Ele morreu na cruz, ele foi crucificado, e agora o que será de nós? Talvez você está nessa situação questionando: cadê o Senhor? Eu não sinto mais a presença de Deus na minha vida, a minha vida está destruída, eu me afastei da presença do Senhor. Mas a palavra de Deus para você é aquilo que Ele demonstrou e Ele mostrou para esses discípulos, porque a Bíblia vai dizer que no momento em que eles estavam discorrendo a respeito desse assunto, Jesus aparece no meio do caminho, só que os olhos dele, a Bíblia vai dizer em Lucas 24, que estavam como se estivessem fechados, e eles não conheceram que era Jesus. Jesus pergunta para eles de que eles estavam conversando, a respeito de que eles estavam conversando, e eles falam: você não sabe dos últimos acontecimentos, você não sabe daquilo que tem ocorrido. Aí a Bíblia vai dizer que quando eles chegam no destino deles, Jesus faz como quem vai para longe, e quando ele faz como quem vai para longe, eles falam para Jesus: entra no aposento conosco. Em outras palavras, Jesus, vem para mais perto de nós, entra junto conosco no nosso aposento, no nosso lugar de intimidade. Se quando Jesus entra ali, Jesus sentando na mesa,
A Bíblia diz que ele pega o pão e parte. Ele abençoa o pão e parte. E ali os olhos deles se abrem e eles percebem que estavam diante do próprio Jesus. Aleluia. E a questão que fica é por que os olhos deles se abriram no momento que Jesus partiu o pão? Os olhos deles se abriram no momento que Jesus partiu o pão. Porque se você observar a Bíblia Sagrada, antes de Jesus ser entregue para ser crucificado, no último encontro que ele teve com os discípulos, o que ele fez? Ele abençoou o pão, ele partiu e ceiou com os discípulos. Ceia, para quem não sabe, significa comunhão, representa comunhão. Em outras palavras, quando Jesus estava partindo o pão, diante daqueles discípulos de Emaús, ele estava dizendo: eu tenho todo o direito de condenar vocês, porque no momento que eu mais precisei, vocês me negaram, vocês se afastaram de mim, vocês viraram as costas para mim, mas mesmo eu tendo esse direito, eu vou rasgar, eu vou partir o pão para vocês. Em outras palavras, ainda que vocês tenham me abandonado, eu quero ter relacionamento com vocês. Ainda que vocês tenham virado as costas para mim, eu quero ter comunhão com vocês. Deus está dizendo para você que estava como esses discípulos no caminho de Emaús: eu quero ter comunhão com você novamente, eu quero ter intimidade com você novamente. Começa a exercer o propósito de Mateus capítulo 6, versículo 6. E qual é o propósito? É o propósito de ter uma vida regada de secreto, uma vida baseada em oração. Deus está dizendo: eu quero ter intimidade com você novamente. Deus está partindo pão diante da sua vida hoje. Glória a Deus. Então você que me ouve do outro lado, independente do tempo que você está distante do Senhor, é tempo de voltar a ter uma vida de secreto com Deus, porque o Senhor ainda quer se relacionar com você.